Pai do Senhor, amado, estamos aqui novamente neste momento maravilhoso do Maná Diário, onde nós temos sido ricamente alimentados pela palavra do Senhor e temos recebido orações poderosas pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. Orações que têm alcançado enfermos, têm alcançado doentes, que têm quebrado julgos, enganos, contendas, sofismas. Amém? Que tem levantado prosperidade naquele que tem clamado, naquele que tem buscado ao Senhor. Então você que tem sido abençoado, abençoada por este momento, compartilhe este link, envie esta mensagem, dê o seu joinha, faça um comentário para que mais e mais almas sejam alcançadas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu escolho acreditar que você irá compartilhar esta palavra. Amém? Enquanto você compartilha aí esta palavra, eu vou te dar alguns minutinhos. Eu gostaria de informar que toda terça-feira a igreja ela está aberta das 8 às 17 horas. Na terça da cura, aonde você pode vir, você pode ir à igreja, receber uma oração pela sua vida, levar alguém que está precisando de uma oração, aonde você pode ir ao templo, ficar lá em oração, em comunhão com o Senhor. A igreja está aberta, amém? Aproveite esse privilégio. E às 3 horas da tarde nós temos o culto, aonde você pode ir. Na verdade, você deve ir para receber uma palavra direcionada para a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Nós esperamos você lá. Amém? Você será muito bem-vindo. Amém? Então eu creio que agora você já tenha compartilhado esta palavra. E se for possível, que agora você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por este momento com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, pelo privilégio de ter um Deus tão grande, tão bom, tão maravilhoso como o Senhor, que deseja ter comunhão conosco, que deseja falar conosco, que tem os seus ouvidos abertos para nos ouvir e os olhos, Pai, atentos às nossas orações. Muito obrigado, Pai, por ser um Deus que sempre nos responde, que sempre fala conosco, que não nos deixa, que jamais nos abandona. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Querido Espírito Santo, eu clamo por ti, eu clamo pela tua preciosa e doce presença neste momento da ministração, para que o Senhor ensine a palavra, para que o Senhor venha revelar a palavra de maneira profunda, que ela entre nos corações, de maneira profunda, que ela divida a alma do Espírito e ela traga libertação nesta manhã. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja ajuste a tua palavra, Senhor, para que a gente possa cumprir a plenitude do teu propósito, dos teus sonhos, das tuas vontades, da tua missão nessa terra, Pai. Em o nome de Jesus, desde já, eu te agradeço. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto e eu te adoro, papai, porque o Senhor é o único digno a ser adorado e engrandecido. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nesta manhã é uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Esta mesma passagem, ela existe também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E nós estaremos, então, complementando esta mensagem através desses 3 evangelhos. Amém? Então, quem quiser abrir, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por enquanto, nós vamos parar, neste momento, mas daqui a pouco a gente vai continuar. Amém? Então aqui, segundo o Evangelho de Marcos, diz o texto que Jesus ele estava saindo de um lugar. Não diz
né? Se era de uma casa, não disse se era de uma região. Só disse que Jesus estava indo embora, como se Jesus tivesse concluído o propósito, a missão, aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. Então Jesus já havia concluído e Jesus estava indo embora. E de repente, dentro desta situação, um homem, ele começa a correr no meio daquela multidão. E nós podemos afirmar que havia uma multidão, porque onde Jesus estava, havia multidões, amém, amados? Então, provavelmente ali não era diferente. Ali devia ter um grande número de pessoas, um grande número de ouvintes, né, de uma multidão em volta de Jesus. E aquele homem, então, ele começa a correr quando ele vê que Jesus está indo embora. E no livro de Mateus diz que este homem, ele era um jovem, e era um jovem rico. E no Evangelho de Lucas diz que era uma pessoa importante. Não diz se era judeu, não diz se era romano, só diz que era uma pessoa importante. Então nós conseguimos compreender que é uma pessoa que tinha uma posição social, que tinha algo, né, que ele tinha de importância na sociedade. E este homem, então, que era jovem, que era rico, que tinha uma importância na sociedade, que era um homem importante, quando ele vê Jesus indo embora, ele começa a correr, como se ele dissesse assim: não, não, eu não posso deixar Jesus ir embora. Eu preciso falar com ele, eu necessito falar com ele, eu quero falar com ele, eu preciso ir até onde ele está. Sabe, e eu já consigo imaginar assim um cenário, eu não sei se vocês conseguem imaginar esse cenário, uma multidão, Jesus indo embora e de repente um homem começa a correr e de repente também ele deve falar: olha, não, para lá, vai para lá, deixa eu passar, eu quero passar, eu preciso falar com ele, eu quero falar com ele. E ali aquele espetáculo, sabe, aquela situação, aquele cenário espetacular acontecendo. Até que aquele homem chega, consegue chegar diante de Jesus, ele não perde. Jesus não vai embora, ele chega a tempo. E ele se ajoelha, porque ele reconhece a importância de Jesus. No momento em que ele escolhe ir até Jesus, já nos revela que ele conhecia a importância de Jesus. Ele entendia que Jesus era uma pessoa que tinha todas as respostas que ele precisava, que era a pessoa que ele precisava buscar a direção, que era em Jesus. E ele reconheceu isso. Ele correu, ele foi atrás. Não importava o que os outros estavam pensando, não importava o que os outros iam falar, iam imaginar. Ele não se preocupou com nada e nem ninguém, ele simplesmente foi. Ele foi correndo, ele foi à luta, ele foi atrás. Era isso que ele queria encontrar Jesus. Ele precisava falar com Jesus. Ele precisava estar diante de Jesus. E eu fico imaginando ali aquela multidão, aquele número de pessoas vendo tudo aquilo e os curiosos, né, provavelmente ali parado e falando assim: ué, que tanto esse homem quer falar com Jesus, né? E os curiosos provavelmente já se posicionando: não, peraí, vamos ouvir. O que será que esse homem tem para perguntar para Jesus? E nem isso ele se preocupou. Porque quando ele chega diante de Jesus, ele faz a pergunta no meio de todo mundo. Ele diz aquilo que o estava angustiando. Porque aquele homem, embora tivesse posses, embora fosse um homem rico, ele tinha algo dentro dele que o estava consumindo. Ele tinha uma insatisfação dentro dele. Porque senão ele não correria atrás de Jesus. Ele tinha um questionamento dentro dele que não estava concluído, sabe? Algo que não estava terminado. Ele tinha um vazio dentro dele, uma coisa que não tinha resposta. Ele estava com aquele sentimento no interior dele que precisava ser curado, que precisava de respostas. E por isso aquele homem se direcionou para Jesus. E naquele primeiro momento a gente pode dizer que a atitude desse homem foi uma atitude louvável. Foi uma atitude, né, com excelência. Porque ele foi buscar a resposta no único que realmente tem a resposta, que é Jesus. E no único que realmente tem a direção para as nossas vidas. No único que realmente tem o norte, aonde devemos ir, o que devemos fazer. E esse homem foi e chegou até Jesus e ali ele se ajoelhou, diz o texto, mostrando uma atitude de reverência, temor, honra, novamente confirmando que aquele homem
sabia a importância de Jesus, reconhecia a divindade de Jesus, reconhecia que Jesus era a pessoa que ele necessitava, era de Jesus. Ele foi na pessoa certa, amém, amados? E muitas vezes nós estamos passando por situações semelhantes. Temos dentro de nós questões não resolvidas. Temos dentro de nós situações angustiantes. Temos dentro de nós um vazio. Exteriormente, nós até aparentamos estar tudo bem. Mas dentro de nós, só nós e Deus sabemos o que está acontecendo. Só nós sabemos o conflito que estamos vivendo, as dúvidas, os questionamentos, as faltas de respostas, as incompreensões, as angústias, tudo que tem aqui dentro, só nós sabemos. Então, amados, é em Jesus que você tem que buscar a resposta. É para Ele que você tem que correr. E a palavra de Deus, ela representa Jesus. Então, corra para a palavra, busque a palavra. Ela vai te direcionar, ela vai te ensinar, ela vai te mostrar, ela vai te guiar. Isso foi o que aquele homem fez, amém? Ele foi desesperado atrás de Jesus, sem se importar com nada. Porque não era comum para um homem de posses, de posição, sair correndo em meio a uma multidão. Mas ele não estava nem aí. O que ele queria era a resposta que ele precisava. E ele realmente chega diante de Jesus e diz e faz a pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde. Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabe, no primeiro momento, a impressão que nos dá que Jesus está respondendo uma pergunta que não foi feita para ele. Porque o foco da pergunta do homem era sobre vida eterna. O homem queria saber como herdar a vida eterna. O que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E de repente Jesus está lá falando de bom. A resposta de Jesus estava no foco da palavra bom. Que aquele homem, simplesmente foi a maneira que aquele homem chamou Jesus. Foi a maneira como aquele homem qualificou Jesus. Foi a maneira como aquele homem deu um adjetivo para Jesus. Ele chegou e falou: bom mestre. Aí tem uma vírgula e aí ele fez a pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele qualificou Jesus. E Jesus, ele responde para aquele homem focado na palavra bom. E ele diz: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Porque Jesus, ele precisava, antes de responder essa pergunta para aquele jovem, ele precisava consertar o pensamento daquele jovem. Ele precisava ajustar a mente daquele jovem. Que a bondade, ela não flui de ações humanas. Ela não flui da ação do homem, mas somente de Deus. Somente de Deus. Jesus, ele não está de maneira nenhuma negando a sua divindade, amém, queridos? Ele está só ensinando aquele homem que a bondade, ela vem de Deus em nós. E que a bondade de Jesus, ela vinha da bondade de Deus nele, porque só Deus é bom. Porque aquele homem, ele queria, né? Ele tinha como pensamento, melhor dizendo, que as ações de bondade trariam uma recompensa que justificaria herdar a vida eterna. Como se bondade justificasse ele diante de Deus para que ele tivesse como recompensa herdar a vida eterna. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus conhece o coração, queridos. Ele olha para aquele homem e ele vê isso. Ele vê que aquele homem faz uma ligação entre bondade e ações de fazer, para se justificar, para receber uma recompensa diante do Senhor. Então Jesus já começa ali consertando aquele homem, consertando a mente dele, consertando o pensamento dele. E aí sim, Jesus começa a entrar num relacionamento com ele dentro de uma base, dentro de um pensamento, digamos assim, que aquele homem consegue entender.
que é sobre mandamentos. Porque aquele homem, ele entendia, né, a questão de obediência da lei. Ele entendia dessa maneira o relacionamento. Não através de um comportamento baseado no caráter, de uma intenção de coração mudado, mas sim num comportamento baseado em obediência da lei. Então aí Jesus também, que já sabia disso, começa a falar com ele dentro dessa linguagem que ele entendia. E aí eu já gosto muito dessa parte no Evangelho de Mateus, porque aí Jesus, após esse início de diálogo, ele chega para este homem e fala assim: para você herdar a vida eterna, você tem que obedecer aos mandamentos. E aquele homem traz como resposta algo muito tremendo, que traz uma revelação muito profunda do que estava dentro do coração dele. Ele chega a isto que Jesus fala, ele faz uma pergunta, ele diz assim: quais? Amados, essa pergunta que este homem, que esse jovem faz para Jesus, ela nos revela três coisas. Uma, que este homem conhecia os mandamentos. Ele conhecia. Porque para ele perguntar qual, é porque ele conhecia. Este homem, ele tinha, tipo assim, ele entendia, digamos assim, né, na mente dele, que um mandamento era mais importante do que o outro. Porque se ele não fizesse essa distinção entre os mandamentos, ele não iria perguntar qual. Ele simplesmente iria obedecer a todos, porque todos seriam importantes. Mas se ele chega e fala qual que eu devo obedecer, é porque ele entendia que um mandamento era mais importante do que o outro. E que de repente aquele mandamento mais importante, que ele deveria dar mais ênfase em cumprir, daria para ele uma justificativa maior diante de Deus. Digamos assim, uma estrelinha maior diante de Deus. E a outra coisa que nos revela quando ele faz essa pergunta é que inconscientemente ou conscientemente, aquele jovem falhava em cumprir algum mandamento. Porque senão ele também não estaria interessado em saber qual. É como se ele falasse bem assim: não, peraí, deixa eu saber qual é, porque aquele mandamento ali eu não cumpro tanto assim. Aquele ali eu falho um pouco, então deixa eu ver se esse que é o importante. Porque eu quero saber qual que é o mandamento importante. Então, ele chega para Jesus e fala qual? Quais mandamentos ele tem que obedecer? E Jesus enumera 6 mandamentos apenas. Ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus não fala todos, ele fala apenas 6. E aí o homem diz assim, e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Eu imagino que no momento que ele respondeu isso, é como se ele tivesse falado assim: ufa, são esses os mandamentos? Nossa, tô super bem. Esses eu tenho cumprido e não é de ontem. Eu tenho cumprido, olha, desde a minha infância. Quer dizer, eu tô muito bem, sabe? Eu tô assim, na linha perfeita. Eu tô justificado diante do Pai. Mas aí, diz o texto, que Jesus olhou para ele e o amou. O amou, amados. Porque Jesus, ele via o que estava dentro daquele homem. E ele ficou comovido com a resposta dele, sabe? Porque imagina aquele homem feliz da vida, quando ele ficou sabendo daqueles 6 mandamentos, e eram os mandamentos que ele cumpria desde a infância. Então, acho que Jesus olhou para ele, ele teve tanta compaixão. Ele teve compaixão daquele homem. Porque, sabe, Jesus, ele viu o conflito interno que aquele homem estava vivendo. Que embora ele tivesse tudo, sabe, ele fosse rico, provavelmente ele não tinha falta de nada nas necessidades básicas de um ser humano, como roupa, comida, dinheiro. Por ser um homem rico, ele não tinha essas faltas. O texto diz que ele era um jovem, então, levando em consideração que ele era jovem, ele tinha juventude. Então, a juventude, ela nos mostra saúde, vigor. Ele provavelmente não tinha problema nessa parte também. Então, embora ele tivesse tudo isso, Jesus via o conflito no interior daquele homem.
Jesus via a dor que ele estava passando, a angústia, o vazio. Era como se a vida daquele jovem fosse uma vida sem sabor, sem sentido. Ele tinha tudo, mas ele sabia que faltava algo. Algo não deixava ele ser 100% feliz. Faltava uma alegria plena dentro dele. Ele sentia falta dessa alegria. Ele não era livre. Ele não era livre para viver. Ele era preso, ele era angustiado. Ele não tinha uma alegria total, ele não tinha uma satisfação plena. E ele sabia disso. Então Jesus olhou para aquilo, para aquela resposta, e Jesus o amou. Mas Jesus sabia qual era o problema dele. E em seguida Jesus revela para ele aquilo que ele veio buscar com tanto desespero, depois que Jesus alinhou o pensamento dele, fez ele compreender a respeito de bondade, fez ele compreender a respeito da importância dos mandamentos e não de escolher um ou outro mandamento. Aí Jesus vem e diz para ele qual era a falta dele, o que estava faltando nele. Jesus vem e diz: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Amados, Jesus ali, ele responde para aquele homem tudo o que ele precisava para ser feliz, satisfeito, pleno. Jesus acaba de dizer para ele: querido, você está faltando num mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus enumerou 6 mandamentos, mas nenhum deles Jesus colocou esse. Jesus deixou para falar no final que aquele homem, aquele jovem, estava faltando no mandamento de colocar o Senhor acima de todas as coisas, como o primeiro lugar na vida dele, como o Senhor tem que estar na nossa vida, em primazia, ser o alvo da nossa adoração, ser o nosso maior amor, preencher em primeiro lugar o nosso coração, a nossa vida, o Senhor, as coisas do Senhor. E aquele jovem, ele colocava as riquezas, os tesouros, o dinheiro em primeiro lugar na vida dele. Aquilo tinha uma importância muito grande para ele, estava acima do Senhor. E que ele precisava ajustar isso. Ele precisava tirar isso do coração dele. Ele precisava confiar no Senhor e não nas riquezas dele. O Senhor tinha que ser a confiança dele, mas não. Ele queria, porque queria, confiar nas ações de bondade para se justificar diante de Deus, porque era mais fácil. Porque aí ele não precisava deixar de confiar no dinheiro. Ele usava o dinheiro dele para fazer bondades. E aí ele queria se justificar diante de Deus. Mas Deus estava dizendo para ele: não, de jeito nenhum, porque toda ação de bondade vem de Deus. E não é essa confiança em você fazer bondade que vai te justificar. A confiança tem que estar em Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Tem que ser a primazia, o primeiro lugar na sua vida. Era isso que Jesus estava falando para ele. E depois que Jesus disse isso, Jesus ainda convidou ele. Disse, depois disso, vem e siga-me. Não era qualquer um que Jesus convidava para ser discípulo, querido. Não era. Eram poucos que tinham essa honra de serem chamados. Alguns até na Bíblia foram e pediram para Jesus. Jesus falou: não, você não vai me seguir. Mas aí esse Jesus disse: siga-me, venha andar comigo, venha ter comunhão comigo, venha estar comigo, venha aprender comigo, que eu quero te ensinar, eu quero estar com você, eu quero que você esteja comigo. Jesus ainda convida esse jovem para ir com ele. Mas nós sabemos a história, infelizmente esse jovem não responde aquilo que Jesus vem trazer para ele de ensinamento. Ele vai buscar em Jesus, e ele estava buscando no lugar certo, uma resposta para a mudança na vida dele. Mas ele já tinha dentro dele algo que ele queria como resposta. Algo que ele desejava como resposta. E a resposta não foi o que ele imaginava.
Não foi o que a expectativa dele estava aguardando. A expectativa dele esperava um outro tipo de resposta, aquilo que Jesus respondeu não o agradou. E a palavra diz que ele saiu abatido e foi embora. Então nós já conseguimos compreender que ele permaneceu naquela vida dele, confiando no dinheiro, confiando na bondade, aquela vida vazia, sem sabor, sem alegria. Então, amados, hoje o Espírito Santo ele te convida. Se você tem algo dentro de você, se você tem uma insatisfação, se você tem uma angústia, se você tem algo que você sabe que você precisa entregar para o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, faça isso. Faça isso, amém? Entregue para o Senhor. Se você tem uma angústia aí dentro, entenda que o Espírito Santo tem falado com você, o que Ele está falando com você nesta manhã. Não segure, libere. Deixe a unção tocar você. Deixe essa palavra invadir o seu coração. Deixa ela entrar dentro de você e quebrar o jugo, quebrar esse peso, quebrar um pensamento que está errado, deixa ela alinhar você. Em nome de Jesus, receba o poder da palavra, pela ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluias, aleluias, querido, aleluias, amado. Então agora eu peço que você, se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Se coloque diante do Senhor, um coração rendido nesta manhã, em nome de Jesus. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Primeiro, Pai, eu gostaria de te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E eu peço, querido Espírito Santo, onde esta palavra for ministrada, onde ela alcançar corações, aqueles também que estão ouvindo neste momento, Espírito Santo, venha trazer o convencimento desta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor encontre neste momento o coração quebrantado, o coração rendido, humilde, diante do Senhor, diante do teu trono. Para que o Senhor faça a obra, Espírito Santo, para que o Senhor entre lá e gere totalmente um ajuste a essa pessoa, alinhe essa pessoa, Pai, a tua palavra, a tua verdade, alinhe o coração dessa pessoa ao Senhor, Pai, que tudo aquilo que ela tem dentro dela, que precisa ser entregue no teu altar, no teu trono, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre graça, graça sobre graça, uma onda de graça, capacitando essa pessoa a entregar para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, querido, amado, aquilo que o Senhor tem falado com você, aquilo que o Senhor tem dito para você, não segure mais, não segure isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, aceite o que a palavra tem falado com você. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, mas libere. Peça ajuda para o Espírito Santo. Ei, baixou, colderai, amache, coldecate, coche, molderai, amache, coreamache. Necade, oxe, made, coreamache, creamachou. Que a unção do Espírito Santo invada você agora e ajude você a entregar, em nome de Jesus, a liberar diante do altar do Senhor. Eu não sei se é uma pessoa, se é falta de perdão, mas se for, entrega essa pessoa para o Senhor, entrega ela, libere o perdão. Se tem algo que está muito difícil, que o Senhor tem pedido para você, mas está difícil, que a graça venha para você avançar, não desistir, não desista, para você perseverar, permanecer no mesmo lugar onde você está, crendo no poder do nome de Jesus, pelo que ele fez na cruz, em nome de Jesus. Faça valer a pena o sangue de Jesus. Ele morreu por você, ele morreu no teu lugar, era para você estar lá, ele foi para lá. Ele morreu no teu lugar.
O sangue que ele derramou foi por você, foi por amor a você. Faça valer a pena este amor. Não tem ninguém que te ama mais do que Jesus, do que o Senhor. Não tem ninguém que te ama mais. Creia neste amor. Entra neste lugar de convicção, de confiança no amor dele. E libere, entregue, porque ele vai tomar conta de você, ele vai cuidar de você. Ele vai te trazer alegria verdadeira, paz verdadeira. Você vai ficar completamente satisfeito. Em nome de Jesus, confie nele. Não tem lugar maior para você estar do que debaixo do amor de Deus. Em nome de Jesus, o amor vence sempre. Creia nisso. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela nação brasileira. Eu peço a tua atuação, o teu favor sobre essa nação. Que essa nação seja, Pai, conhecida como a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, vem fortalecendo a tua igreja. Eu peço perdão, Pai, pelos nossos atrasos, as nossas distrações, Pai. E vem levantando a tua igreja um exército poderoso de adoradores, de intercessores, Pai, sobre essa nação que levanta, Senhor, o teu nome. Que mostra, Senhor, que testemunha Cristo, que mostra que Cristo é a única resposta, que é para isso que a igreja está aqui, para te representar, foi para isso que o Senhor levantou a igreja, o Senhor chamou um povo para ser teu, Pai, que assim sejamos em nome de Jesus. Eu declaro adoradores, intercessores, poderosos, Pai, na tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, também aqueles que estão enfermos, onde estiver um enfermo, que a unção do teu Espírito Santo alcance essa vida. Toque, levante, cure, receba a unção, o poder do Espírito Santo sobre teu corpo, seja restaurado, seja renovado, toda dor vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele, Pai, que está com necessidade financeira, que o Senhor venha abençoar poderosamente, que o Senhor derrame muitas bênçãos financeiras, Pai, até mesmo essa pessoa seja um mantenedor da tua casa, Pai, para a glória, para a honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, eu te louvo, Pai, e eu te agradeço. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse momento do Maná Diário. E até o próximo Maná, em nome de Jesus. Amém.